Olá pessoal, professora Carla Letusa, em mais uma mini aula sobre charges, sobre a leitura de charges. Nessa mini aula nós vamos observar o trabalho da linguagem nas charges, lembrando que todas as charges elas são autoexplicativas. O que quer dizer isso? Que nós é que temos que ler, compreender e interpretar e tentar apanhar nelas o efeito de sentido, ou seja, o que isso significa para o leitor, o que se quer passar, que crítica se quer fazer para atingir algo ou alguém. Então, para esta aula, nós também vamos ter aí selecionadas charges sobre tempos de quarentena, Covid, coronavírus, enfim. Remeto vocês, então, à aula anterior, à mini aula anterior, que trabalha com a leitura das charges. Lá vocês vão encontrar o conceito, a origem e algumas charges de exemplos para trabalhar a estrutura, o efeito de sentido e outros aspectos das charges. Agora, nessa mini aula, nós vamos aprofundar as questões que envolvem a leitura, as questões internas a esse texto que vamos iniciar aí nosso estudo. Com certeza, a charge é o meu texto preferido e ela causa muitos efeitos no leitor. Um deles é o trabalho da intertextualidade, que vai fazer com que o leitor observe a capacidade que uma charge tem de remeter a outros textos que já estão no passado e ele remete a esta memória, e aí remetendo a esta memória é que existe o efeito humorístico. Observem essa charge aí então e pensem qual é o texto que está sendo retomado, que está sendo reinventado, reconstruído, reproduzido agora na modernidade, mas que já existia anteriormente. Então, nós, com certeza, é aí a história dos três porquinhos. E, inclusive, ele é mais atual. Olhem a faixa que o lobo, né, o suspensório, a faixa que o lobo está usando nessa charge. E temos aí uma crítica social muito forte ao trazer essa história, os três porquinhos trancados dentro dessa casinha, que é o Brasil. Então, nós temos o nosso representante aí numa época em que se critica bastante a atitude dele com relação à quarentena, isolamento social. Então, gente, o que está remetendo, o que está causando humor aí? Exatamente essa intertextualidade, essa relação entre textos de diferentes épocas, de diferentes formatos e estruturas. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo? Então, ainda, olha aí, agora para a gente curtir. Que tipo de remissão essa charge faz para nós? Então, olha só o que causa o efeito humorístico. Se vocês perceberem que esses matadores cruéis fazem parte de outros filmes, então a charge aqui está remetendo ao cinema, enfim, colocando o Covid-19 entre aqueles matadores mais cruéis dos últimos tempos. Isso é intertextualidade. É você trazer algo que já existe de outro tempo, de outra época, de outro formato, para a atualidade e, neste caso, para uma charge. Outro exemplo. O que vocês têm aí? Uma cédula de $1 e aí nós temos Washington com máscara. Então, o dólar está sendo reproduzido aqui como sendo um texto atual. Essa é a questão da intertextualidade e que causa humor a esta charge. Próximo exemplo, nós vamos trabalhar outras questões além da intertextualidade. 3 questões que também são bastante discutidas e confundidas na hora de ler. Ironia, sarcasmo ou sátira. O que é ironia? O que é sarcasmo? O que é sátira? São a mesma coisa? Não. Então, nessa charge que vocês têm aí à direita, vocês vão me dizer se está presente uma ironia, sarcasmo ou sátira. E é isso que vai causar o efeito humorístico. Ironia acontece quando a gente diz uma coisa, mas o que a gente diz significa outra.
Já no sarcasmo, e a gente chama muito pessoas meio maldosas, assim, de sarcásticas, quer dizer que ela tem uma ironia que vai além deste dizer uma coisa para significar outra. Tem um nível de crueldade nessa fala, nessa escrita. E a sátira, enfim, ela traz uma representação de algo que se quer ridicularizar, tornar ridículo, um tema, um personagem, enfim. O que vocês acham que está presente nessa charge aí? Ironia, sarcasmo ou sátira? Você que respondeu então sátira, com certeza está acontecendo aí a ridicularização do tema, né? Onde o mosquito da dengue está no divã e ele está reclamando do Covid-19, que ele está perdendo a atenção do Covid-19. Não tem crueldade porque não se está atacando alguém com maldade. E não se está falando uma coisa para significar outra. Na verdade, está sendo ridicularizado o fato de que com o Covid se está esquecendo também de cuidar, né? Ter os cuidados em casa com o mosquito da dengue. Além da ironia, do sarcasmo, da sátira, nós ainda podemos perceber o duplo sentido e a polifonia nas charges. O que é duplo sentido e polifonia? Não tem a mesma significação, gente. Duplo sentido, ele causa efeito humorístico, mas o duplo sentido é quando a gente percebe que uma palavra, uma expressão, ela adquire significados diferentes. Agora, polifonia é uma relação que a gente tem com um nível social um pouco mais apurado. E as charges aí, em tempos de Covid, em tempo de quarentena, elas estão escancarando os problemas sociais. Por essa charge, vocês já podem perceber. Então, nós temos duplo sentido ou ambiguidade, como vocês quiserem, ou nós temos polifonia. Sem lugar para morar, sem comida, tô de quarentena faz tempo. Então, esta situação social aí, ela já traz a situação social do morador de rua. Quarentena remete à carência, quando na verdade nós estamos falando da quarentena, né, que tem a ver com o isolamento aí por conta da pandemia. Eu tenho duplo sentido entre quarentena e quarentena. Mas quando eu remeto à questão social e eu remeto à situação social, até mesmo através do modo de escrever ali entre aspas, que denota um sentido bastante informal, né, para esta fala deste personagem em específico, nós temos aí uma polifonia, onde a gente consegue perceber a diferença entre a escrita de quarentena e a quarentena, falada aí pelo morador de rua. Uma pena, né, gente? Pouco se faz nesse sentido pelo coletivo. Então, para a gente poder ter trabalhado, ler a charge, nós precisamos desses elementos: intertextualidade, ironia, sarcasmo e sátira, duplo sentido, ambiguidade e polifonia. Espero ter ajudado vocês nessa leitura e no que vocês precisarem, deixem os comentários aí abaixo e nós vamos continuar com várias mini aulas sobre leitura de textos que analisam aí, que aliam o verbal e não verbal. Um super abraço para você!